Hoje eu quero falar exatamente sobre o corpo físico de uma maneira mais aprofundada. E para falar sobre isso, eu tenho que dizer para você: existem dois lados o corpo físico, o lado de dentro e o lado de fora. Veja só, o lado de dentro, quando você vai para dentro, você tem acesso exatamente aos sete corpos. Você tem acesso aos corpos sutis que vão te colocar em planos mais elevados. Nós iremos tratar sobre este assunto. Mas eu quero falar agora sobre o lado de fora. O corpo físico, quando ele está conectado com o lado de fora, quando você se identifica como um corpo físico, como matéria, e está relacionado, está se relacionando, está se conectando com o lado de fora, você tem as suas percepções dos cinco sentidos. Quais são elas? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. São os cinco sentidos. Então, todas as vezes que nós nos conectamos com esse mundo, que nós começamos a acessar este mundo, nós temos isso, essa representatividade, este acesso ao mundo externo, ao mundo do lado de fora, através dos cinco sentidos. Ele que nos traz, os cinco sentidos que nos traz essas informações para que a gente possa vivenciar aqui no plano terreno. Então, do lado de fora é assim que a gente se conecta. Mas quando a gente vai para dentro, quando a gente se conecta para dentro, então a gente tem um acesso. A gente começa a perceber o nosso mundo físico, compreendendo a nossa fisiologia, o nosso processo biológico. E aí nós vamos para o corpo etérico, que nós já vimos lá na aula número um, que é o corpo etérico, é o corpo da energia, né? E nós falamos aqui também do corpo astral, que para dentro você tem acesso ao corpo astral. Então, no corpo astral está falando do quê? Dos desejos, das emoções, né? E aí, aqui para dentro, você tem acesso ao corpo mental. Esse corpo mental é o corpo onde você tem todas as informações contidas em sua mente de toda a sua vivência aqui na Terra. Esse corpo mental é que te dá a possibilidade aí de corresponder a este plano terreno. E quando a gente vai mais profundo para dentro do nosso ser, a gente tem um encontro com a mente superior, que a gente também pode chamar do corpo causal. É onde tem a causa, aonde a mente superior é tudo aquilo que nós acessamos no plano espiritual e fica gravado nessa mente superior, essa mente espiritual. Nós também temos, quando vamos para dentro, o corpo búdico, esse corpo intuitivo, esse corpo que nos traz aí a informação da intuição, aquilo que é aquela nossa voz divina falando com a gente, e temos também o sétimo corpo, que é o Atma. Esse Atma é a nossa centelha divina, é ali que está o eu sou, o nosso Deus individualizado. Como você já assistiu à aula um, você já deve ter visto a explanação de tudo isso que eu acabei de falar. Se você não assistiu ainda, é bom que você vá lá e assista. Pode ser depois dessa aula, pode ser agora, fique à vontade. Mas aproveite a aula um, porque ela dá toda a explanação de tudo que nós iremos tratar neste curso. Agora, seguindo aqui, veja que maravilhoso. Quando a gente fala dos quatro corpos inferiores, que são os corpos, o quaternário é formado pelo corpo físico, o etérico, o astral e o corpo mental. Ele que nos traz aí a personalidade, é a formatação do ego. É exatamente o corpo que nós vivenciamos aqui na matéria, nesse plano terreno. Então, é ela que nos dá aqui o que a gente chama muitas vezes de identidade, de personalidade, que a gente chama de ego. É essa formatação. Quando a gente pensa assim, então tá, K Namaskara.
Está falando do corpo físico. O que que o corpo físico pode nos auxiliar para poder evoluir, para poder avançar e acessar planos superiores, para conseguir tomar consciência de corpo a corpo, de até chegar no Atman. E o corpo físico ele tem um poder muito grande. A gente começa pelo corpo físico para trabalhar questões de evolução. Então, veja só, quando você está conectado com o lado de fora, o mundo externo, o mundo exterior, esse corpo, ele vai receber informações do lado de fora. Por exemplo, você vê as coisas acontecendo. Você vê o mundo externo, você vê o lado de fora com seus olhos naturais. E isso traz uma informação para você. Quando você ouve também essas frequências sonoras que estão audíveis, que o seu tímpano consegue alcançar na frequência, essa frequência sonora te traz uma informação. Por exemplo, estou falando com você, você está ouvindo a minha voz, está identificando essa minha linguagem, está identificando esse meu idioma e consegue compreender e se comunicar comigo, porque você está ouvindo essa expressão aqui terrena, que é uma maneira de você absorver a informação de fora e compreender e ter essa relação com o mundo exterior. Você também sente cheiro, né? O olfato, e aí você consegue sentir o perfume das rosas, o perfume de uma comida. E por falar em comida, sentindo esse cheiro, você tem o paladar. O corpo físico, ele é a expressão, ele é a formatação de tudo que a gente come. Então, quando a gente come, quando a gente se alimenta, né, dos alimentos diários, a gente está contribuindo para o nosso corpo, porque aquele alimento se torna o nosso corpo. A gente recebe ali todas as vitaminas, os nutrientes daquele alimento através do nosso paladar e aí a gente sente o gosto, o sabor. Então você se relaciona com esse mundo terreno, com esse mundo da matéria. E tem o tato, onde nós podemos sentir o toque. Então, esse toque, essa sensibilidade de ter o tato, de perceber através do seu toque, você consegue também se conectar com este mundo terreno, com esse mundo do lado de fora, através dos cinco sentidos. Mas nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente ouve, nem tudo que a gente sente cheiro, nem tudo que a gente sente o sabor, nem tudo que a gente toca é real e nem tudo faz uma elevação para a nossa vida espiritual. Tem coisas que a gente vê que confunde o que realmente é verdadeiro. Tem coisas que a gente ouve que confunde o que realmente é verdadeiro. Tem coisas que a gente sente que confunde, que também altera o nosso estado com relação à nossa vida espiritual. Por exemplo, sabemos que dependendo do que você costuma visualizar, dependendo do que você vê, do que você assiste, aquilo causa um impacto interno em você. Dependendo do que você ouve, também causa um impacto interno em você. Dependendo do que você sente, causa um impacto interno. Às vezes, um cheiro pode afetar questões aí energéticas, emocionais e tanto aquilo que está na nossa mente gravado, mas tem coisas que você também se alimenta e esse alimento pode mudar a sua vibração, pode te deixar mais denso, mais pesado, não nutrindo o seu corpo corretamente. E tem alimentos que são mais leves, que pode alterar positivamente a sua energia, pode acessar questões emocionais positivas, pode até transformar questões ali das emoções, das energias e da sua mente, de lembranças.
por exemplo, da infância, de uma certa alimentação que você tinha na sua infância, ou de algum momento especial. Eu estou aqui apenas fazendo essa introdução para dizer que o que está do lado de fora pode afetar o que está dentro. A grande questão do mundo espiritual qual que é? Eu devo estar do lado de fora ou devo estar do lado de dentro? Nós, como seres humanos, é claro, nós devemos nos relacionar com o mundo terreno. Essa é uma grande experiência. Mas o quanto que essa minha relação com o mundo terreno eu me identifico como sendo verdadeiro, como sendo real, como sendo aquilo que verdadeiramente é existente. Na grande realidade, no mundo espiritual, a gente percebe que tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que um dia se acaba, não é verdadeiro, é ilusão, porque não é eterno. Só é verdadeiro aquilo que é eterno, aquilo que dura é, após a nossa ida dessa terra. Então, o mundo externo, ele serve para essa relação, para essa experiência, para essa vivência. Mas o mundo externo pode confundir. Quanto mais você estiver no mundo externo se relacionando, mais você se identifica com esse mundo externo. Nós vamos nos aprofundar nisso, você vai entender bem, tá bom? Agora, qual é o caminho? O caminho é para dentro, trabalhar aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente dizer o seguinte: se o Atma, ou o corpo átmico, ele é o corpo mais elevado de nossa consciência, quando a gente acessa esse corpo átmico, quando a gente acessa o eu sou, né? Quando a gente acessa essa centelha divina, isso é maravilhoso. Mas daí você pode dizer como eu faço para atingir o átmico? Como que eu faço para atingir o corpo búdico? Como eu faço para atingir o plano da mente superior ou o corpo mente superior? Porque esses três corpos, eles são eternos, eles duram após, eles permanecem após a nossa morte física. Porém, o corpo mental, o astral, o etérico e o físico, quando a gente morre, ele deixa de existir. Ele não vai dar continuidade. Então, é um plano terreno. Quanto mais a gente chegar aqui nos planos superiores, nos corpos superiores, maior será a nossa evolução, a nossa elevação. Mas quando a gente fala do corpo físico, o corpo físico é uma grande experiência, uma grande oportunidade que nós temos. É maravilhoso, todos os corpos são importantes, todos os corpos são maravilhosos. Mas qual é o fundamento do espiritual? É se elevar para acessar os corpos superiores, para acessar o que é eterno. Mas se eu estou falando do corpo físico, se eu quero chegar no corpo átmico, como que eu faço isso? Porque o corpo átmico, vamos falar aqui da mente superior. A mente superior é onde tem os registros acásticos, aonde tem as informações espirituais que estão gravadas lá durante todas as vidas que você já passou. Se eu quero acessar essa mente aqui, com essa mente, eu consigo trabalhar a mente inferior, que é essa mente terrena. Para quê? Para que eu limpe, eu tire tudo aquilo que são crenças limitantes, os paradigmas, os implantes, aquilo que eu acredito ser verdadeiro, que eu acredito ser real e é pura ilusão, aquilo que eu estou ali na teimosia, batendo, é desse jeito, e eu mando informação para o corpo astral, e o corpo astral ele movimenta o que? Os seus desejos. Aí, se eu trago daqui da mente superior, eu já não trabalho mais os desejos, eu trabalho a vontade superior, a vontade divina. E aí eu não trabalho mais os desejos e as minhas emoções são positivas, então eu gero uma energia boa, uma energia positiva, eu trabalho frequências energéticas altas e aí eu chego até o corpo físico e curo o meu corpo físico e manifesto todo esse poder aqui dos planos superiores aqui. Aí você diz, isso eu entendi, mas o que eu não consigo entender é como acessar esses planos superiores. E é por isso que nós estamos aqui.
Eu quero dizer aqui com clareza que o passo inicial é trabalhar com o corpo físico, porque o corpo físico vai possibilitar você alterar a sua energia. Veja que interessante. É o corpo físico que tem a possibilidade de fazer da maneira correta, de alterar a sua energia. Se a sua energia não está boa, automaticamente você está recebendo do mundo, do plano astral, do corpo astral, um, as emoções que estão trazendo uma energia, uma vibração negativa. Exemplo, vamos supor que no plano astral, por conta da sua vivência, você está sentindo raiva. Essa raiva gera uma frequência energética no corpo etérico. Esse corpo etérico está numa vibração baixa. E essa energia adentra o seu corpo físico e você sente e causa doença, causa manifestação através, por exemplo, dos seus comportamentos sem controle, através da falta de paz interior, através de doenças físicas, e então isso é afetado. Mas se a gente pensar assim, tá bom, isso vindo dos planos superiores para o plano mais inferior, que é o corpo físico. Mas como eu faço o caminho inverso, cara? Eu quero trabalhar o corpo físico para alterar o etérico, para eu acessar o corpo astral, para eu adentrar o corpo mental, até chegar à mente superior, que é o plano causal, onde as causas começam aqui. Se eu quero transformar aqui, eu tenho que trabalhar esses corpos superiores. Acredito que até aqui você entendeu. É só para você compreender, então, que existe um caminho de ida e de volta. O que eu vou ensinar você nessa aula é o caminho de ida. Então, você vai aprender hoje a alterar o corpo físico, a trabalhar o corpo físico, para alterar a frequência do corpo etérico. Então, se você já entendeu aqui que você tem a possibilidade de alterar o corpo etérico, faz assim, ó, já curta aí, dá aquela curtida, compartilha esse vídeo com alguém, sabe? Já se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder essas aulas que eu tenho certeza que será maravilhosa aí para você, tá bom? Vamos dar continuidade aqui nesse processo dessa aula aqui. Então, veja aqui, se eu me conecto com o mundo externo, se eu me conecto lá, do lado de fora, aquilo que eu vejo pode estar relacionado com aquilo que vai representar algo para mim. Então, essa representação do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti, do que eu me alimentei, vai alterar meu corpo físico. Se eu fizer corretamente este caminho para dentro e acessar o corpo físico da maneira que deve ser acessada, eu vou alterar o corpo etérico. Então, quando eu alterar o corpo etérico, veja só, quando eu gerar uma frequência energética elevada, mais elevada, porque o meu corpo está promovendo isso, eu começo a alterar o plano astral. Eu começo a alterar as minhas emoções. Eu começo a reduzir os desejos, os instintos humanos da matéria, esses desejos, essas emoções negativas. Então, automaticamente, eu trabalho a minha mente, gerando crenças positivas, retirando os implantes, os paradigmas, saindo daquilo que é aquela caixa limitadora. Eu começo a expandir, eu começo a sair desse formato, desse sistema que eu estava dentro dele e não estava percebendo. E aí é aqui que nós chamamos de despertar, porque daí eu começo a despertar para os planos superiores e sair do quê? Da ilusão desse mundo. Isso é o despertar. Então eu fiz um caminho até aqui para quando então eu elevo aqui a minha mente para a minha mente superior, para o corpo causal, e eu começo então a ter acesso a informações que antes eu não tinha.
Eu começo a perceber o mundo que antes eu não percebia. Eu começo a ver, a ouvir, a sentir coisas que antes eu não via, não ouvia e não sentia. Mas por quê? Porque a sua consciência expandiu. A minha consciência expandiu a ponto de acessar os corpos superiores. Entendeu até aqui? Se você já está compreendendo que nós vamos fazer esse caminho, trabalhar o corpo físico, é isso que nós vamos fazer. Vamos começar a trabalhar o corpo físico aqui para você entender perfeitamente. Tudo que nós iremos trabalhar agora é ir para dentro. Nós vamos trabalhar o quaternário, os quatro planos inferior através do corpo físico. O corpo do lado de fora tem um sistema representacional. Eu informei que nós iríamos falar sobre o sistema representacional, está aqui. O que é esse sistema representacional? Você tem um padrão de utilizar os cinco sentidos. Talvez você seja mais visual, talvez você seja mais auditivo, e talvez você seja mais sinestésico, ou talvez você seja mais digital. Ou seja, a visão, ver, é como você consegue compreender. Nessa aula, eu estou utilizando a você uma tela para que você possa visualizar, e aí, se você é visual, você consegue compreender melhor essa informação que eu estou passando. Se você for mais auditivo, talvez só de ouvir a minha voz você já consiga compreender, já consiga se identificar. É como você tem a sua percepção representacional. É como você consegue identificar o mundo externo. Talvez você é uma pessoa mais sinestésica. E a pessoa mais sinestésica, ela está sentindo, talvez pelo timbre da minha voz, talvez pelo o time das palavras, e você consegue compreender porque você está sentindo o que eu estou dizendo, e essa sensibilidade de compreender que eu estou passando uma informação importante faz com que você compreenda melhor. Ou talvez você seja digital. Você está conseguindo tocar em tudo que nós estamos fazendo aqui. É uma forma de tocar. E aí, como que você faz isso? Você deve estar fazendo as suas anotações, você deve estar tirando um print, você deve estar fazendo algo que as suas digitais está alcançando para a sua compreensão. Esse tipo de representatividade do mundo externo altera o plano interno. Então, de repente, se você for visual, talvez você não compreenda muito bem ouvindo as minhas palavras e automaticamente você altera a sua sensação, a sua energia. Talvez não é a energia dentro da vibração, a vibração não atingiu, não bateu. Então, que eu tenho que fazer? O que você precisa fazer para começar a expandir seu conhecimento, sua forma de compreensão da sua evolução na vida? Você tem que criar uma maneira de visualizar. É a sua maneira de representar, o sistema representacional da compreensão que você tem. Talvez então você precisa sentir o cheiro, sentir ter as percepções do que está acontecendo. Então você começa a desenvolver isso. Estou sentindo que o que vem pela frente é algo bom. E assim por diante. Você olhando para fora, ouvindo do lado de fora, sentindo do lado de fora, gera uma representatividade dentro, na sua fisiologia, na sua biologia e assim sucessivamente, na sua energia, nos seus sentimentos, emoções, nos seus desejos. Vamos supor que eu diga para você aqui
que para você pegar um limão bem verde, e aí esse limão assim suculento, e você pega uma faca, pega esse limão, e eu vou mostrando para você esse limão aqui, e eu pego essa faca, e eu vou dizendo que cheiro maravilhoso, e aí eu vou cortar esse limão e começo a espremer esse limão. Então, o que vai acontecendo com você? Você está vendo, ouvindo, está sentindo, e o seu corpo fisiológico começa a trabalhar a ponto de até salivar. Por quê? Porque o sistema de fora representacional gerou uma mudança em você instintiva. Você não disse assim, vou salivar, mas automaticamente começou a salivar. Estou dizendo isso só para você compreender como que o mundo externo afeta o mundo interno, afeta o corpo físico. E vamos imaginar aqui que limão é algo que você ama. E todas as vezes que você pensa no limão, você já sente bem. Então gera ali uma vibração bacana e você já começa a se elevar. Nossa, que memória maravilhosa! Como eu sinto assim um sentimento de felicidade, porque o limão era algo que eu utilizava na comida quando eu era criança. Minha mãe colocava lá para mim, o arroz e o feijão parecia uma sopinha de limão, e você começa a lembrar isso, as suas vibrações estão elevadas e seu corpo físico sente todas essas sensações em uma única maneira. Porque, de novo, estou aqui explanando, explicando essa questão, que o mundo de fora, através dos cinco sentidos, pode afetar aqui diretamente. Pode ser que aconteça alguma coisa do lado de fora, que você vê, que você ouve, você sente que, de repente, faz você liberar em você algo no seu corpo biológico, físico, que altera a sua vibração, a sua energia. Aí você fica para baixo, chateado, entristecido, desanimado. Por quê? Porque algo do mundo do lado de fora afetou dentro. Isso aqui é muito importante dizer.